Meus amores, bem-vindo de volta, mais um vídeo aqui no canal com esse tema de Natal que logo logo vai nos deixar. Aí já não tem mais tantos vídeos para fazermos com esse cenário maravilhoso. E é isso, né, gente? Tudo que é bom dura pouco. Por mim, eu já falei aqui, a gente deixa tudo enfeitado de Natal o ano todo, porque eu sou dessas. Eu tava vindo aqui pro estúdio e eu passei na frente de uma árvore que estava toda iluminada e eu quase tive um negócio assim dentro do carro, eu quase chorei de alegria. O Lucas tá aqui de prova que ele viu tudo isso, né? E aí ele falou assim, você gosta, né? Eu falei assim, eu amo. Então eu sou suspeita e eu quero saber o que você está achando do nosso mês de dezembro aqui no canal, dos temas que nós temos trazido para vocês, se está fazendo sentido para você. E eu sei que está falando com alguém, gente. Não é possível que no meio desse tanto de vídeo que tá saindo, você não tá gostando de nenhum. Então, pela sua confiança, pelo seu carinho, na fé de que Deus vai falar com você hoje, que eu tenho essa fé, já dá o seu like. E já manda para alguém, chama uma amiga pra assistir com você. Ela vem assistir comigo, assiste daqui, você assiste daí. E já me ajuda a compartilhar esse vídeo. Porque, gente, eu quero que os vídeos engajem. Porque pra mim, palavra de Deus precisa ser compartilhada com o máximo de pessoas no mundo. Só que aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? E por todo mundo pregar o evangelho. Se você não tem coragem de pregar o evangelho, só manda esse vídeo pra alguém, porque eu já tô aqui pregando e você só fala assim, esse vídeo aqui me fez lembrar de você. Assiste aí, você vai entender o porquê. E é isso. E a gente vai falar sobre 5 hábitos que sabotaram você em 2024. Mês passado eu falei sobre autossabotagem, lembra? E como muitas vezes você teve uma grande experiência com Deus e logo depois você é conduzido a um lugar de frieza e inconstância espiritual. E você fica crente frio, quente frio, quente frio e por fim você acaba se acostumando com uma vida de mornidão espiritual. E lá a gente falou sobre algumas coisas sobre o nosso comportamento autossabotador e aqui eu trouxe alguns hábitos que podem estar sabotando, né, que puderam estar sabotando o seu ano de 2024, que se você não prestar atenção, eles vão com você para 2025, porque, gente, esse negócio de ano novo, vida nova é tudo mentira. Se aqui não muda, se a gente não aprende com os nossos erros, se a gente não entende, uma coisa é aprender com erro, outra coisa é compreender o erro, porque você só vai aprender quando você identifica e compreende o porquê daquilo. Tem gente que não pede desculpa porque não sabe que errou. E não sabe que errou por quê? Porque não tem conhecimento, porque na cabeça dela é assim que se faz. Então, como que a gente espera que as pessoas mudem de vida se elas não sabem que o que elas estão fazendo está errado? Errado assim, do ponto de vista da cabeça da Letícia? Não, gente. Aqui nós usamos o quê? A Bíblia como base do nosso comportamento cristão. Existem algumas coisas que são éticas mesmo, né? Você não precisa nem ir para a Bíblia para saber, né? São coisas do dia a dia ali, mas existem outras coisas que são mais profundas que estão na palavra de Deus e que se você não se alimentar deste livro maravilhoso, você nunca vai saber. Agora, como eu sou boazinha, eu quero facilitar para você. Então, por isso que eu investi o meu tempo identificando 5 hábitos que puderam ter sabotado você em 2024 para, pelo amor de Deus, encorajar você a prestar mais atenção no que você tem feito, a ter melhor desenvolver melhor o seu relacionamento com o Senhor por meio da palavra. Gente, oração é importante? Não tem vida com Deus sem oração, né? Porque oração é conversa. Agora, você tem que compreender que a oração, ela não pode ser um simples falatório da sua cabeça. Não, a sua oração, ela precisa ser o fruto do seu relacionamento com a palavra de Deus. Porque você vai orar de forma mais assertiva quando você se relaciona com a Bíblia. Então, você precisa começar a conhecer o Senhor através do relacionamento com a palavra. Mas eu já tô dando vários spoilers aqui e o vídeo nem começou. Então, eu quero primeiro... Já pegou papel? Já pegou caneta? Você sabe que a gente tem um trato que se você me viu aqui, você vai catar papel e caneta, o seu caderninho. Lembra que eu falei pra você ter um diário dos meus vídeos, diário dos vídeos da Lê? Por quê? Porque aqui, gente, a gente não fica falando bobeira, a gente não fica fazendo show de humor cristão, não. Aqui a gente fala de conhecimento de conteúdo. Então, você precisa ter um depósito das suas ideias que você está aprendendo de verdade. Imagine você estar vendo para um curso comigo.
tá? Um curso de terça e quinta, tá certo? Vamos lá. Primeira pergunta. Você sente que a sua vida espiritual, ela está mais para um hobby, uma distração, algo que preenche ali o seu tédio, do que para uma prioridade? O que é hoje é diferente do que você deseja que se torne. Então, hoje, se você tiver que escolher entre ir no McDonald's e ler a Bíblia, você vai aonde? Segunda pergunta. Você tem dificuldade em manter uma rotina de oração e leitura da Bíblia? Terceira pergunta. Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem? Tô aqui imaginando o povo respondendo. Quarta pergunta. Você se compara muito com os outros e acha que nunca é bom o suficiente? Última pergunta. Você sente que o outro sempre avança mais do que você? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, ou para a maioria dessas perguntas, ou para todas essas perguntas, você vai ficar até o final, ok, homem e mulher de Deus? Porque esse vídeo é para você. Vamos ao primeiro hábito. Primeiro hábito que pode ter sabotado o seu ano de 2024. Insegurança. Tem um vídeo que entrou, se eu não estou enganada, entrou em outubro ou em setembro. Não foi setembro, foi outubro, possivelmente. Esse vídeo, que é o perigo da insegurança, que se chama. Corre lá depois e assiste esse vídeo, que esse vídeo é muito importante para você entender. E a insegurança aqui, ela vai sim te impedir de de desfrutar do seu relacionamento com Deus por um motivo. E eu vou precisar entrar um pouquinho aqui no que eu já falei sobre a teoria de Erik Erikson. É uma teoria da psicologia do desenvolvimento humano. O Erik Erikson fala o seguinte, que o bebê, quando nasce, ele não tem percepção do que é ele e o que é o ambiente, ele não tem controle sobre aquilo que ele está sentindo de desconforto e das suas próprias necessidades básicas, né? Comer, dormir, de hidratação, de trocar fralda. Às vezes o bebê fica entediado. E o que acontece? A única arma de comunicação daquele bebê é o choro. Reparou que bebê chora pra tudo nessa vida? Por quê? Porque bebê não fala, bebê não senta, bebê não aponta. O recém-nascido só tem como arma de comunicação o choro. E ele vai dizer o seguinte, que a confiança básica ou a desconfiança começa a se instalar aí na sua vida. Por quê? Por mais que o bebê ele não seja capaz de resolver por si só o seu problema, porque de fato ele não vai resolver, ele chora, aciona alguém que vem e resolve o problema dele. Então, o bebê ele precisa confiar que se alguma coisa acontecer com ele, ele vai pelo menos saber pedir ajuda, ele vai conseguir acionar alguém ou alguma coisa. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele só sabe que quando ele chora, acontece alguma coisa e ele fica bem. O que isso tem a ver com você? Isso tem tudo a ver com você. Quando você cresce, você, não nasceu, adulto. Você veio como bebê primeiro e a sua confiança foi se desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. E talvez você esteja pensando nesse momento aí o seguinte, mas Letícia, a Bíblia diz que maldito o homem confia no homem. A gente não pode confiar em si mesmo, porque o nosso coração ele é corrompido, enganoso é o coração do homem acima de todas as coisas. É verdade? Eu concordo com você. Eu concordo que a natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa, ela é uma natureza caída. Portanto, você não pode depositar todas as expectativas na sua própria natureza. Só que em Jó, a Bíblia vai dizer que o Senhor confrontando Jó, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele deu algo chamado intuição para o coração do homem. E em outra passagem também, em Isaías, a Bíblia vai dizer que o Senhor colocaria o Espírito dele adiante de nós, nos mostrando o caminho a seguir. E por que eu estou te falando que a insegurança sabotou você em 2024? Porque
a mesma consciência, né, o mesmo entendimento que você tem que ter sobre o bebê, você tem que ter sobre si mesmo, que por mais que você não saiba resolver uma determinada situação, por mais que você não tenha habilidade, por mais que você não tenha a capacidade, a competência, por mais que você não tenha unção, por mais que você não seja nada de bom nessa vida, você tem que confiar de que o Senhor é soberano para liderar a sua vida e alcançar você nas suas necessidades. Da mesma forma como o bebê chora e a mãe vai e dá de mamar, você precisa crer que, da mesma forma com que essa mãe aparece para essa criança, você vai chorar nos pés da cruz, você vai chorar nos pés do Senhor e o Senhor certamente virá em seu favor. Então, se você não aprende o que é a confiança básica, você não aprende a confiar no Senhor. Então, a confiança, ela é aniquilada pela insegurança. Ora, fé e insegurança, confiança e insegurança não habitam no mesmo espaço. Onde chega a insegurança, chega junto a incredulidade. Você gostando ou não, elas vão caminhar de mãos dadas. Portanto, você precisa compreender que, assim como o bebê confia de que alguma coisa vai acontecer quando ele chorar, o Senhor vai entrar em seu favor quando você clamar. Não é sobre o quanto você é bom, não é sobre o quanto as promessas do Senhor estão baseadas naquilo que você merece ou não, mas baseadas no caráter do Senhor. Eu só consigo romper nisso quando eu confio no Senhor, quando eu confio de que alguma coisa vai acontecer em meu favor e virá algo bom a respeito de Deus sobre a minha vida. Então, primeiro hábito que sabotou você em 2024 foi a insegurança. Segundo hábito, ai Jesus, os hábitos aqui estão, né? Senhor Deus, ó, já começou aqui. Uma falsa identidade. Como que a falsa identidade, o falso eu, ele surge? Acho que o primeiro conceito de falso self, falso eu, self, eu mesmo, certo? No inglês, vem de Freud na psicanálise. O que Freud vai dizer? Que nós, no decorrer das nossas vidas, nós somos expostos a situações que nos vulnerabilizam, situações que nos fazem mal, que nos confrontam, que nos tiram da zona de conforto, que são desagradáveis. E para que nós possamos nos proteger e agradar aos outros, nós fazemos o quê? Nós criamos uma persona. A persona é uma representação de uma identidade que não é a minha. Então eu estou criando uma personalidade falsa, não autêntica, que vai me ajudar a lidar com aquilo que o outro espera de mim. Gente, eu não sei nem por onde começar a dizer o quanto isso é ruim. Sabe por quê? Porque às vezes, dentro de você, existem muitos conteúdos terríveis que precisam ser tratados. E você vai falar assim, mas Letícia, eu tenho esse, aquele desvio de caráter. E o que eu vou falar pra você? Enquanto você vive a partir de um falso eu, de uma falsa identidade, você quer ver uma coisa? Você ouve uma piada e ela é muito ruim. Aí você faz o quê, né? Você ri em compaixão ao seu amigo. É um exemplo ridículo, mas resolve aqui pra nós. Cara, você tá rindo do seu amigo que tá contando uma piada muito ruim, você tá incentivando o seu amigo a continuar contando aquela piada horrorosa. Seu amigo não tem o dom ali, né, do humor, não tem. Só que toda vez que você finge ser algo, né, que você está agradado daquela piada, você faz o quê? Ao invés de mostrar pro seu amigo, pô, cara, não conta isso não, isso é muito ruim, isso aí é ofensivo, não é legal, você vai estimulando ele a permanecer naquilo ali, cara. Entre outras coisas. Eu sei que é um exemplo bem ruinzinho, mas serve, por quê? Quando você está habitando num falso você que não foi projetado por Deus para ser seu, certo? Você está impedindo o Espírito Santo de acessar conteúdos seus que precisavam ser tratados e que precisam ser tratados mesmo. E o que você faz?
Às vezes, você tem uma ferida de rejeição no seu coração, só que você não quer mostrar que você tá triste. Na verdade, você quer mostrar que você é um bonzão, certo? Você quer ver um exemplo? Tomou um pé na bunda da namorada. Não, cara, é assim mesmo. Bola pra frente, porque eu tenho inteligência... Ai, Jesus. Eu tenho que contar aqui. O cara veio me chavecar, gente, no Instagram. E aí, eu fui bem assim, na tora na cara. Eu falei assim, olha, negócio é o seguinte, não estou interessada em ninguém agora, não estou interessada em continuar conversando com você se for pra evoluir pra um relacionamento amoroso. Quer me seguir, quer construir um relacionamento de amizade e de cristão, né? Nos tornarmos amigos, tudo bem, mas eu não tenho nenhum interesse em você. Ele teve a pachorra de me responder assim, não, tá tudo bem, a gente tem que tentar, né? Mas eu tenho inteligência emocional para lidar com isso. Inclusive, eu dou um curso sobre isso. Ai, homens, por favor, não façam isso, tá? Se você tá querendo ganhar uma mulher, seja honesto. Pelo amor de Deus, porque aí você toma um pé na bunda. Ai, eu tenho inteligência emocional. Gente, eu tenho ouvido muito isso daqui ultimamente, inclusive, tá? De gente que tá assim, ó, estrambelhado na vida emocional, tendo a pachorra de falar que tem inteligência emocional. Coitado, não sabe nem o que significa. Não é nem inteligente muitas vezes, né, gente? Né? Tá com as emoções assim, tudo desregulado e ainda fala pra mim que, ai, tem inteligência emocional. Não, amor, você não tem, você tá miserável, você tá chateado, você achou que você ia casar com ela. Então pega esse seu eu verdadeiro, o eu que tá miserável, o eu que tá deprê, que tá vivendo uma desilusão, e veste ele. E por que você precisa se vestir de quem você é, mesmo que seja um conteúdo horroroso? Porque você não pode ter nada sobre si mesmo redimido enquanto está escondido do Senhor. Percebe? Quando você vai para o jardim do Éden, que o homem pecou, o que Adão faz? Existiam duas escolhas que Adão poderia ter tomado. A Bíblia não conta, mas existia, porque existe até hoje. Deus, o Senhor sempre vem no final do dia, mas hoje o Senhor vai ter que vir antes, porque deu cagada aqui. Zoamos, comemos, cadê o Senhor? Mas o que Adão faz? Adão não vai buscar Deus? E quando Deus vai buscar Adão, o que Adão faz? Se esconde. E Deus precisa buscar Adão no meio da vergonha dele. Enquanto você está aí, brincando de viver uma vida que não é sua, brincando de ser uma pessoa que não foi a que o Senhor criou você para ser, você não permite que o seu eu seja acessado pelo Senhor. Então não tem remissão. Tem perdão quando tem confissão de pecado. Se você não confessa e não há arrependimento, o Senhor não pode te perdoar. Por quê? Não é porque Ele não tem poder para perdoar. Ele tem poder para perdoar. Ele não vai ter acesso para te perdoar. Senhor, Deus querido, a falsa identidade, ser quem você não é, em 2024, porque você quis agradar pastor, porque você quis agradar liderança, porque você quis agradar chefe, passando por cima dos seus princípios, agindo como uma pessoa que você quis estar na rodinha de amigos de M que você tem, sustentar um namoro de M que você tem. E aí, você vai aceitando se submeter em situações que claramente não foram desenhadas pelo Senhor para sua vida. Outra coisa que vem com o perigo da falsa identidade é desejar algo que o Senhor não tem para você. Quem não sabe quem é no Senhor, não sabe o que Deus tem para si. Não tem como saber. Sabe por quê? Eu não permito o Senhor acessar aqueles traços do meu caráter e da minha personalidade que precisam ser trabalhados. Eu também não vou acessar o verdadeiro chamado de Deus sobre a minha vida. Eu preciso te encorajar a você convidar o Senhor para a sua personalidade, convidar o Senhor para a sua identidade. Sabe o que é o pior? Você constrói um falso self numa boa intenção, gente. A gente faz isso para sobreviver, mas a gente permite esse falso self virar, sabe, igual o Venom, ele entranha tanto na gente que a gente já não sabe onde termina e onde começa um ao outro. A gente já não sabe mais o que é verdadeiro e o que é mentira dentro de nós. E a gente vai se perdendo no meio daquilo que nós construímos.
Gente, terceiro hábito que nós vamos falar aqui que sabotou você em 2024. Imaturidade espiritual. Deus deseja muito que os seus filhos atinjam uma estatura de varão perfeito, como ele é, assim nós devemos ser. Mas o negócio que tem hoje em dia é o tal do mimimi, do milindre. Hoje em dia não, né, gente? Desde que o mundo é mundo, tem gente doída por aí, que não rompe porque tá apegada em coisa pequena. Verdade seja dita. Lá atrás, Paulo vai dizer em uma de suas cartas o seguinte: olha, eu tenho tantas coisas para falar com vocês, tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Verdades mais profundas, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas eu tô tendo que dar leitinho na boca de vocês, porque vocês estão imaturos, vocês estão meninos, moleques, carnais, entre vocês está tendo briga, entre vocês está tendo divisão, entre vocês está tendo mentira, entre vocês está tendo... Gente, tinha um povo processando o outro lá no meio do tribunal, era uma guerra, nosso negócio tudo zoado no meio da igreja de Deus, e Paulo falando assim, gente, existe uma medida de fé, uma medida de conhecimento, de revelação, que o Espírito deseja derramar sobre você. Só que sabe por que você não vai aceitar? Porque você tá nessa meninice de que Deus é seu mordomo e o pastor é seu mordomo e você é um alecrim dourado, né? Jesus morreu só por você. Jesus morreu por você, querido, também. Mas Jesus morreu por você e por mim, e pelo Lucas, e pelo seu irmão que senta do seu lado na igreja, e todos os outros. Mas nós queremos que o Senhor nos abençoe. Não interessa se isso vai causar um detrimento das promessas dos outros. Não. A minha promessa que se cumpre é dos outros que se lasque. Vamos ser honestos. Você está ficando escandalizado, você pode procurar outro vídeo, porque aqui eu não vou falar de politicamente correto para que você seja agradado e que você glorifique o nome do Senhor. Se você está procurando isso aqui, você caça outro canal. Vai lá para quem fala que Deus tem um ponto fraco e esse ponto fraco é você. Mas aqui não. Aqui a gente vai condenar a imaturidade espiritual, sabe por quê? Porque a Bíblia condena a imaturidade espiritual. E a imaturidade espiritual, ela vai estar estritamente ligada ao desfrute das promessas de Deus. Existe uma passagem na Bíblia que diz que quando um pai morre e ele deixa uma herança para o seu filho, e esse filho ele é uma criança, um menor, em capacidade de decisão, como se fosse um menor de idade, esse filho em nada difere de um escravo e de um servo. Porque ele não tem maturidade para administrar os bens que ele herdou. Então, entre um filho herdeiro que não tem a idade certa de maturidade e um escravo e um servo, não existe distinção. Entre um cristão mimado, um cristão imaturo e um mundano, não existe distinção. E fica feio pra você, amor. Sabe por quê? Porque agora você tem a responsabilidade daquilo que você recebeu do Senhor. Ou seja, aquele na ignorância, existe mais pano quente sendo passado pra ele, porque ele não sabe o que ele faz de errado, do que você que se diz cristão, você que se diz que tá na igreja de domingo a domingo, você que se diz que senta pra ler a Bíblia e orar, mas eu não sei que tipo de relacionamento barato é esse que você tem com o Senhor e com a graça, porque você lê a Bíblia, mas a Bíblia não lê você e ela não muda você. E aí, nessa época do ano, você fala assim, ai, mais um ano na peleja, não sei o que acontece, que o Satanás ele está furioso contra a minha vida e as bênçãos do Senhor não caminham. Não, amor, você que não está caminhando, porque aos olhos de Deus você ainda é imaturo espiritual. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Eu só estou sendo a sua amiga e a sua irmã, te trazendo e te apontando esse erro. Então, no nome de Jesus Cristo, você precisa alcançar uma maturidade espiritual. Abandone a imaturidade espiritual. Quer saber mais que a imaturidade espiritual? Vai estudar as cartas de Paulo, porque estava todo mundo imaturo ali. E eu tenho certeza, como eu passo essa vergonha, eu tô aqui, eu não sou melhor que você. A única coisa que eu tenho, gente, eu fui criada por pai militar. E o meu pai, ele era assim,
pai, se o senhor tá assistindo esse vídeo, meu pai assiste esses vídeos. Comenta aqui, meu pai, ele foi super rígido na nossa educação. E ele partia assim do princípio que a gente já estava errado. Então, graças a Deus, nesse momento da minha vida, graças a Deus, que eu olho para a Bíblia e eu já sei que eu tô errada. Eu não tenho uma falsa interpretação a meu respeito, não. Eu sei que eu sou falha, miserável, pecadora e eu careço da graça de Deus. Então, quando eu sento... A nossa diferença talvez seja essa, porque quando eu sento para ler a minha Bíblia, não tem um dia que eu não passe uma vergonha, que a Bíblia não esfregue uma verdade na minha cara de algo que não precisa ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se você não está tendo esse tipo de relacionamento com a Bíblia, então, amor, não sei, ora aí, pede pro Espírito Santo trocar as lentes dos seus olhos. Porque você não tá lendo a Bíblia direito. Não tem só promessa na Bíblia. Tem promessas na Bíblia. Tem vitória na Bíblia. Tem esperança na Bíblia. Mas a Bíblia não está aqui para te entregar só isso. A Bíblia está aqui para te conformar à imagem de Cristo. E você precisa amadurecer. Quer viver algo diferente em 2025? Amadureça como pessoa. Como gente, você precisa amadurecer. E amadureça no Espírito. Você precisa dar frutos maduros, frutos que permaneçam, e esses frutos só virão a partir de um tratamento do Espírito Santo. Quarto hábito, inconstância espiritual. O que é a inconstância espiritual? Você precisa compreender que ter uma vida com Deus significa ter uma vida disciplinada. Quando eu falo disciplina, gente, não é de corretivo, sabe? Eu vou disciplinar você, eu vou te dar uns tapas aqui pra você aprender, vou te colocar de castigo, vou aplicar um castigo em você. Não é esse disciplinado que a gente tá entendendo aqui. Disciplina é sobre você estar condicionado a fazer algo regularmente, porque você sabe que você precisa fazer. Por exemplo, uma pessoa disciplinada com a saúde, ela vai cuidar de forma organizada da sua saúde, ela vai se alimentar bem, ela é uma pessoa que não vai cometer excessos, ela é uma pessoa que ela vai descansar, ela é uma pessoa que ela vai se exercitar, ela é uma pessoa disciplinada, ela é uma pessoa equilibrada, organizada na sua saúde. Uma pessoa disciplinada na vida espiritual, ela entende que a gente nunca vai acordar com vontade de buscar Deus. Meu filho, se você acordar com vontade de buscar Deus, você já vai ser arrebatado. Porque a verdade que Paulo vai dizer que dentro de você operam duas naturezas. A sua natureza carnal, que é a natureza deste corpo físico, biológico que você tem, e a natureza do seu espírito. E o seu corpo vai jogar a favor de um negócio chamado prazer imediato. E o que acontece, que eu sempre falo aqui, e vocês acreditam que eu já falei assim, Deus não te fez pra ser feliz? E teve gente que falou assim, que é isso, gente? Que heresia é essa? Não, amor, é verdade mesmo. Deus não te fez pra ser feliz. Isso não é bíblico. Deus vai te fazer feliz. Deus quer que você seja feliz. Mas qualquer fruto da felicidade precisa vir do seu relacionamento com Ele e daquilo que Ele derrama sobre a sua vida. Porque se nós não tivermos essa percepção correta, nós vamos achar que nós precisamos ser felizes o tempo todo. Então vai te fazer feliz trair a sua esposa, você vai trair. Porque afinal Deus quer que você seja feliz. Vai te fazer feliz você ser corrupto? Então você vai ser, porque Deus quer te fazer feliz. E o que acontece? A pessoa disciplinada no espírito, ela entende que ter uma vida espiritual é uma vida regrada, ainda que uma vida sem prazer. Caso você ainda não tenha compreendido, o símbolo do cristianismo é uma cruz. E uma cruz é um objeto de tortura. Era um pior tipo de morte que existia no Império Romano. Não foi só Jesus que morreu na cruz. Os piores, os mais cruéis dos bandidos, dos criminosos morriam por uma morte de cruz. E nós usamos... Você tem uma tatuagem de cruz? Você tem que saber o que você carrega no seu corpo. Você tem um crucifixo aí que você usa de pigentinho, você tem que saber o que você carrega. Porque você carrega um símbolo de tortura, um símbolo de sofrimento, que para nós se transformou depois de muitos anos. Eu não vou lembrar agora, lá na antiga igreja primitiva dos primeiros séculos. Só então a cruz foi se transformar num símbolo de esperança, porque até aquele momento a cruz significava um objeto de maldição e vergonha. Só que nós romantizamos a cruz.
Vou passar pela cruz e me arrepender. Meu amor, você passa pela cruz, você morre. E você vive como um zumbi mesmo, um morto-vivo. E a cruz, ela te mostra o quê? Uma vida sacrificial, uma vida disciplinada. Eu não oro porque eu quero, eu oro porque eu preciso. Eu levanto cedo para ler a Bíblia, não é porque eu quero, é porque se eu não faço isso, o meu espírito não se alimenta. Se você na sua casa não acorda cedo e faz um café, você vai passar o dia com fome. Por que você acha que o seu espírito não é vivo e ele também não tem a mesma necessidade? A inconstância espiritual está matando pessoas de forma espiritual. A inconstância espiritual está levando pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque uma hora você está quente, uma hora você está frio. Uma hora você está quente, uma hora você está frio. Quer saber o porquê? Vai lá assistir o vídeo da autossabotagem. Você precisa assistir esse vídeo. E aí o que acontece? Você não tem forças para se manter disciplinado, mas não é sobre forças. Você começa fazendo e você faz. Mesma coisa que você ir numa academia. Você não chega na academia levantando 10, 20, 15, 30 quilos. Se você fizer isso, você vai se lesionar. Você nunca orou na sua vida. Amor, você não vai ser um guerreiro de oração que ora 5 horas. Vai orar 1 minutinho. Aí amanhã você vai orar de novo, mais 1 minutinho. Aí depois, quem sabe, uma semana você ora 5 e você vai aumentando, porque tudo aqui está dizendo pra você, olha, não vai ter prazer nisso, mas você vai fazer porque você tem que fazer. Eu comecei a orar. Eu não orava. Eu era uma crente sem vergonha, fajutíssima. Eu não orava, eu não lia a palavra de Deus. E uma vez, eu tenho um primo que ele é teólogo. E eu entrei num embate com meu primo, que eu dizia assim, eu não tinha prazer na palavra de Deus, o que é muito louco, uma coisa que eu amo, que é a palavra de Deus, eu não tinha prazer nela. E um dia eu estava num discipulado, né, com meu primo, que ele é teólogo, Paulo Júnior, eu amo você. E eu falei assim, Paulo Júnior, mas e quem não sabe ler e quem é analfabeto, não vai pro céu? Porque a gente não vai pro céu por causa de obras, e ler a Bíblia é uma obra. Aí ele, Letícia, sem o relacionamento com a palavra, você não conhece o Senhor. Agora, a pessoa que não sabe ler, ela tem um motivo plausível para não ler a Bíblia. E o Espírito alimenta ela através de pregações. E tá tudo bem. E nós vimos recentemente um testemunho fortíssimo de uma mulher que não sabia ler e ela pediu para o Espírito Santo ensinar ela a ler a Bíblia. E ela aprendeu a ler pelo Espírito. Caça aí na internet esse testemunho que eu achei a coisa mais linda. E eu não li a Bíblia. Mas eu entendi que eu precisava começar. E eu falei assim, eu vou começar com um pouquinho. E eu comecei com 5 minutinhos que eu tinha ali antes de ir trabalhar. E eu ajoelhava e falava assim, Senhor, meu Deus, abençoa meu dia, amém. Me livra do mal, e era isso. Aos poucos eu senti que eu precisava orar sobre outras coisas também. E eu comecei a ter um prazer da leitura. Gente, eu já falei aqui, hábitos são construídos. Hábitos não nascem da noite pro dia. Você nunca vai acordar com uma super vontade de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e essa vontade vai permanecer por 365 dias. Não existe isso. E aí, o meu testemunho é o quê? Eu comecei a ter muito prazer na presença de Deus no meu devocional secreto. Ali, no meu quarto, eu com o Senhor. E eu comecei a me atrasar para ir trabalhar, porque eu não queria parar mais. Só que eu sou uma pessoa matinal, gente. A noite pra mim não funciona. Eu sou muito intensa, eu sou muito agitada, eu desprendo de muita energia. Se você me conhecer pessoalmente, você vai ver assim que às vezes a gente tá conversando de coisas, você me conta a história do cachorro e eu vou chorar. Porque aquilo ali mexe tanto com as minhas emoções. Gente, eu não sou descompensada, eu só sou muito intensa mesmo e tá tudo bem, o Senhor me fez assim, tá bom? Não tô sofrendo por isso, pode ficar em paz. Não é um desequilíbrio, não é uma desordem. Eu só sou mesmo muito intensa. Então um negocinho que pra mim, pra você não importaria, pra mim, eu só falo, ai meu Deus, que lindo cachorro, e eu tô em lágrimas. Então quando chega a noite, eu tive um deslocamento de energia psicológica muito intenso. Eu estou exausta. Um dia, eu resolvi ir pra academia. E eu sabia que eu não ia querer ir na academia à noite, porque estava lotado. Você faz academia à noite, você sabe que está lotado. E eu estava cozinhando na minha casa. Eu tinha fechado a academia, eu estava morando em Cuiabá nessa época.
e eu tinha fechado a academia, e eu estava fazendo a janta, e eu estava tentando organizar na minha mente como poderia funcionar uma rotina de forma que eu não abrisse mão do meu tempo devocional e encaixasse a academia tudo de manhã. E eu comecei a fazer a conta reversa. Quanto tempo eu levaria para chegar no trabalho, quanto tempo eu demorava para me arrumar, quanto tempo eu demorava no deslocamento, quanto tempo eu demoraria para treinar, quanto tempo eu levava no meu devocional, porque essa altura já era 1 hora e meia de devocional todos os dias. E eu fiz as contas de que para que eu conseguisse encaixar tudo isso dentro da minha manhã, eu teria que acordar 4 horas da manhã. E eu cozinhando, na cozinha lá de Cuiabá. Em silêncio ali, com os meus botões. E eu pensei assim, não, eu não vou acordar 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus, eu sou filha de Deus. Eu preciso dormir. Porque eu não sei se você sabe, eu tenho por cultura já acordar às 5h30 da manhã para que eu tenha um tempo saudável com o Senhor. Se você não acorda, não se sinta pesado. É a forma com que eu encontrei para que eu não me atrase para o trabalho. Eu gosto de ter tempo livre. Mas, gente, começou assim. Lembra que eu falei? 5 minutinhos antes. Era tudo que eu tinha. E hoje eu gosto de se deixar eu fico o dia inteiro. Aí eu falei assim, não, eu não vou acordar às 4 da manhã. Aí eu pensei, gente, eu comecei a pensar. Eu falei assim, eu faço devocional na hora que eu chegar do trabalho. Eu juro, jurar não pode, né? A minha palavra basta, mas o Senhor sabe que é verdade, que eu pensei na hora. Não, eu chego do trabalho, tomo um banho e faço meu devocional. Imediatamente o Espírito Santo falou assim pra mim, você tá querendo me enganar ou você tá querendo se enganar? Eu já falei que como eu sei que o Espírito Santo fala comigo é porque imediatamente fica um silêncio ao meu redor, como se fosse um buraco do vazio que suga todo o som do mundo, fica eu e o Senhor ali. Minha cara, gente, eu não sabia o que eu falava. Eu só pensei assim, Senhor, é 4 horas da manhã. 4 da manhã. Aí o Senhor falou assim, sua prioridade. Gente, pelo Senhor que vive, foi assim. Eu programei o meu celular para acordar às 4 horas da manhã. E eu peguei e fui deitar. E eu falei assim, eu não vou levantar não, Deus. Tá aqui, a minha parte eu tô fazendo. Meu celular tá despertado, mas nós dois sabemos que eu não vou conseguir acordar. Se for pra eu acordar, só me acorda. Ai, gente, a gente faz umas orações ousadas, depois a gente acha que Deus não responde. O que aconteceu? Eu fui dormir. 4 horas da manhã, o meu celular despertou. E eu fui fazer aquilo que a gente quer sem vergonha faz. Eu fui colocar na soneca. Assim, tuf. Quando eu virei pro lado, que eu fui voltar a dormir, o Espírito Santo falou comigo imediatamente. Não faz isso porque você já está acordada e eu estou vendo você acordada. Eu não tive coragem de ficar na cama. Eu fiquei fula da minha vida. Lembra que eu falei quando eu era criança, eu ficava emburrada, eu saía pisando alto? Eu saí da cama, brava, nossa, muito nervosa, estressada. Saí da cama, lavei o meu rosto, fui descendo, eu morava no sobrado, eu fui descendo a escada pra sala e eu fui descendo assim. Eu espero que o Senhor veja que eu estou acordando 4 horas da manhã para buscar o Senhor. Mas eu fiz o meu devocional, gente, encardida, assim, de raiva por ter acordado 4 horas da manhã. E o que o Senhor fez? Ele me acordou, não pediu? Eu acordei. Eu tive um tempo de devocional. E eu gosto de encaixar a minha oração pós a leitura da palavra. Porque na palavra o Senhor vai me mostrar pelo que eu tinha que orar. E quando eu me ajoelhei para orar, o Senhor falou poderosamente comigo naquela madrugada. Poderosamente comigo. Como o Senhor tivesse me dizendo o seguinte: todas as vezes que você estiver disposta a se sacrificar por nós, pela nossa relação, eu estarei aqui me doando a você. O Senhor falou de uma forma poderosa comigo naquele dia. E eu compreendi
que acordar às 4, às 3, nem dormir, por ele vale a pena. Foi difícil? Não, gente, não foi. Depois eu fui pra academia, depois eu fui trabalhar. No final do dia eu estava esculhambada. Eu estava cansada. Os primeiros dias foram terríveis e eu acordava assim, fula no outro dia também, porque eram 4 horas da manhã. Mas eventualmente se tornou simples e eu passei a aproveitar, a desfrutar daquele silêncio do mundo das 4 da manhã, porque você não tem barulho de cachorro, você não tem barulho de ninguém, de marido, de criança, de nada. Mas, lembra que eu tô te falando de inconstância espiritual? Você vai ter que fazer isso um dia, e outro dia, e outro dia. Ai, mas hoje tá frio. Vai fazer frio! Vai fazer no frio também. Sabe o que eu fazia? Eu falava assim, Senhor Deus, eu tenho muita cólica quando eu tô num ambiente gelado, é um problema que eu tenho. Então, sabe o que eu fazia? Eu me enrolava e colocava várias coisas no chão, mantas no chão, e eu ficava ali. Às vezes assim, gente, pescando, porque o nosso corpo é matéria e tem limitação, mas você tem que perseverar. E eu preciso te falar que isso que você está vendo aqui hoje é fruto de uma vida sacrificial e disciplinada. Eu não busco a Deus porque eu sou melhor que você. Eu busco a Deus porque eu reconheço e eu entendo que eu preciso buscar Deus. E aquilo que eu, Letícia, como pessoa, não como aqui comunicadora no canal, não. Aquilo eu, filha, eu só vou acessar por meio de uma vida disciplinada no Espírito. O maior sabotador que você poderia ter aqui, a gente ainda vai falar o próximo, mas até agora, é a inconstância espiritual. É você não fazer porque você sabe que você tem que fazer. Você só quer fazer a coisa que você vai, né? Igual assim, mãe, a mãe fala pra você, né? Arruma a casa que eu deixei dormir na casa da sua amiga. Você quer uma recompensa. A maior recompensa que você pode ter de um relacionamento espiritual é o próprio Deus. Não tem nada acima disso. Deus olhando pra mim, Letícia, e falar assim, toda vez que você sacrificar por nós, eu vou escolher você. Eu vou estar aqui. E aí, começou a virar uma loucura os meus devocionais, porque eu acordo, eu vou para o meu lugar e eu falo assim, Deus, eu vim, já cheguei, cadê o Senhor? E Ele me mostra que Ele já estava lá me esperando. Quinto hábito. Ai, Jesus. Brincar de ter uma vida espiritual. Não é só você ser inconstante. Não é só você ser imaturo. Agora eu quero falar com você que está acreditando que você está fazendo todas essas coisas, mas você está fazendo tudo pela metade. Você até tem o seu devocional, mas é o devocional que você deseja entregar, do jeito que você quer entregar. Você até jejua, mas você jejua do jeito com que você quer jejuar. Você até oferta, mas você oferta do jeito que você quer ofertar. Você até vai na igreja, mas se amanhã tiver uma coisa melhor, você vai para outro lugar. E você está fazendo tudo pela metade. Talvez tudo até aqui, você está olhando e fala assim, não, mas eu não faço isso, não, mas eu não faço isso, não, mas eu também não faço isso. Não, mas eu oro sim, uma hora eu participo do grupo de oração. Mas você tem feito tudo pela metade, você tem segurado o seu potencial, porque você quer ter o controle do seu relacionamento. Você está vivendo nesse lugar de mornidão. Eu quero falar com você que aceitou Jesus Cristo recentemente. E, sabe, eu estava conversando com um rapaz, um colega meu que eu conheci nesse ano de 2024. E ele estava contando para mim sobre como ele havia se separado, e que depois da separação dele, muitíssimo conturbada, ele foi na igreja uma vez e aceitou Jesus, mas que ele achou que igreja não era para ele. E ele falou assim, mas eu aceitei Jesus, mas esse negócio de igreja ainda para mim não tá muito resolvido, porque para mim todos os caminhos levam ao Senhor, mas eu sou uma boa pessoa e eu não faço mal para ninguém. Eu tava conhecendo esse rapaz a trabalho. Nesse dia, gente, eu falei assim, eu vou perder essa conta, eu vou perder esse negócio, mas eu não vou perder Cristo. E eu olhei pra cara dele e eu falei, sabe o quê? Poxa, que bom, porque pelo menos você vai pro inferno não tendo prejudicado ninguém.
Ele me olhou com um olho desse tamanho. E aquele dia o Senhor me deu uma revelação no meu espírito. E eu compartilhei com ele e aquilo ali foi até pra mim. Eu virei pra ele e falei assim, fulano, não brinca de aceitar o Senhor. Jesus Cristo não brincou de te aceitar. Jesus Cristo não brincou de morrer por você. Jesus Cristo deu tudo dele por você. Jesus Cristo deu toda a vida dele, ele verteu sangue por você para te aceitar como seu Salvador, para que você brincasse de aceitá-lo. No seu coração, você pode estar pensando assim, não, mas eu aceitei mesmo Jesus. Mas você está vivendo assim, não, eu dizimo, eu oferto. Quando o pastor chama alguém, eu tô lá para ajudar. Mas eu oro, mas eu faço, mas isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia vai dizer, em Apocalipse, em uma das cartas que João vai escrever à igreja da Ásia, não vou lembrar agora, acho que é Laodiceia, não tenho certeza, o Senhor Jesus Cristo dizendo para eles, você faz todas essas coisas, mas você faz tudo pela metade. Você não é quente e você também não é frio. E porque você é morno, eu vomito você. Eu não sei se você já foi nessas cafeterias que você tem café super quente ou café gelado com gelo mesmo. Mas ninguém chega lá e fala assim, me dá um café pela metade aí, ó, morninho, morninho. Café morno não presta. Nada para além de dar uma dor de barriga. Crente morno não presta. Pra nada. Ele nem é sal, ele nem é luz. Sabe quando você tá na sua casa? Gente, eu passei por isso recentemente, a luz do meu quarto queimou. Ela não faz assim, ó, pá! Ela vira assim, a luzinha sem vergonha. Sabe? Ela mais incomoda do que te ajuda. Aquela luz baixa, aquela luz meia fase. Mais atrapalha do que ajuda. Você não ilumina ninguém, você não ilumina nada, você não faz nada no mundo. Você não tem sabor, você é sonso. Sal que não presta, sal que não salga. Luz que não ilumina, que não brilha, que não faz diferença. Tudo pela metade. Você se dá pela metade. Sabe por quê? Porque você sabe que custa o preço de uma renúncia viver com Deus. A minha pergunta é, se Deus não se deu pela metade, se Jesus não se deu pela metade, se ele não brincou de morrer, Jesus não brincou de morrer não, gente, ele morreu gotas de sangue, ele morreu de hemorragia, de exaustão de tanto sofrimento. Você acha mesmo que o Senhor vai ter filhos que se dão pela metade? A brincadeira de ser espiritual está aí. Você também não rompo, tá aí, né? Acreditando que o Senhor está abençoando você, que o Senhor está satisfeito com você. Porque você tem preguiça de se doar de verdade e você não quer pagar o preço do que é ter uma vida com Deus. São 5 hábitos horríveis, dolorosos. Eu preciso falar que se você pensa que esses hábitos não bateram em mim em algum momento da minha vida, você está muito enganado. Mas nós precisamos buscar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, antes de você buscar qualquer outra coisa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não é você quem vai atrás de buscar, é o Senhor quem acrescenta sobre você. Respondeu sim a uma dessas perguntas, ou a todas essas perguntas? Foi incomodado no seu espírito com um desses hábitos ou com todos esses hábitos? Acredita que você está no processo de vencer esses hábitos, porque Letícia, não tem nada novo. Você acredita que isso aqui é confirmação? Gente, eu recebo essas... Leiam os comentários, se vocês quiserem. As pessoas comentam, nossa, como o Senhor me confrontou nisso aqui? Porque ele já estava ministrando no meu coração. Então, sim, o Senhor está falando com você. Não se faz de rogado, essa palavra é para você. Agora, tem gente que você conhece, que tá turrão nisso daqui, e que você acha que precisa mesmo, de verdade, saber, que a pessoa fala assim, nossa, não sei por que eu não rompo. Ai, querida, eu acho que eu sei sim. Tá aqui esse vídeo aqui da Lê, ó. Assiste aí e vê se fala com você. Existem muito mais hábitos
do que esse. Mas eu acredito que do que nós podemos falar, esses são os mais sérios. E esse vídeo vai ter parte 2 lá em janeiro sobre 5 hábitos que você precisa começar a cultivar. Esses são que vocês vão abandonar em nome de Jesus aqui agora. Minha recomendação é que você encerre esse vídeo, vai orar no banheiro se você precisar orar. Longe dos seus filhos, das crianças, do marido, não interessa, da esposa. Ajoelha ali e confesse seu pecado ao Senhor e peça perdão, porque você não vai conseguir romper sem o perdão do Senhor. O Espírito precisa acessar a sua verdadeira identidade, o Espírito precisa acessar a sua insegurança, o Espírito precisa acessar a sua imaturidade, a sua inconstância e a sua brincadeira. Você precisa convidar o Espírito Santo para esse lugar, porque aqui são hábitos espirituais. Se fosse hábitos da vida mesmo, como psicólogo, eu já ia te falar como que você vai resolver aqui. Mas aqui você vai resolver no Espírito e você vai resolver orando ao Senhor. Eu oro para que você seja encorajado pelo Senhor e fortalecido no seu poder para tomar uma atitude de ousadia e romper em fé a partir de hoje, para que 2025 seja um ano como nunca vivido. Sabendo que o Senhor vai te desafiar? Ele vai. Mas Ele também vai te levar em lugares impensáveis na presença dEle. O vídeo de hoje é esse. Não fica com raiva de mim. Não vale você ficar com raiva de mim, não. Não aceito, porque isso aqui não é pessoal, não é a Letícia. É o que o Espírito Santo incomodou no meu coração para que eu trouxesse aqui. Já falei isso aqui, hein? Eu oro sobre todos os conteúdos. Eu consagro ao Senhor os conteúdos desse canal. Sabe por quê, gente? Porque aqui eu sou assim, funcionária. O dono desse canal aqui é o Senhor. E em nome de Jesus, Ele vai permanecer o dono. Eu já falei aqui, Deus, se o Senhor não me der o conteúdo de terça-feira, não vai ter problema. O canal é seu mesmo. Quem faz aqui, eu só sou aqui a carinha, porque o Senhor não vai materializar aqui. Mas se o Senhor falar que não vai ter, tá tudo bem. Meu compromisso não tá com homens, meu compromisso tá com fazer a sua vontade, Deus. É isso. Aliás, tá me seguindo aqui no YouTube? Não, já se inscreve, já curte, já comenta. E faz o mesmo lá no Instagram, por favor, porque lá eu posto outras coisas que eu não posto aqui e você acompanha um pouco da minha rotina, você não consegue descobrir tudo sobre mim aqui, gente, não dá tempo, né? Mas lá eu posto muitos stories, vocês vão ver que eu sou assim, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou muito divertida, eu sou muito engraçada, apesar de eu ficar bravona às vezes, que eu sou muito estressada também, não vou mentir não, já falei isso aqui. Mas você vai ver quem eu sou de verdade, tá bom? Aqui não dá, né? Não tem espaço pra tudo isso. É isso o vídeo de hoje. Deixa eu ir, porque acho que eu já falei demais. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você na semana que vem.